Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, novamente por aqui, passando para compartilhar mais um pouco de conhecimento que eu venho adquirindo ao longo da vida, porque conhecimento só tem prestígio quando é passado de uma mente para outra, e eu, ao longo dos anos, buscando essas informações, transformando em conhecimento, hoje estou tendo o privilégio guiado por Deus para poder estar transmitindo essas informações, esses conhecimentos. E hoje eu quero agradecer aí a Deus por me estar dando essa oportunidade de estar mais aqui um dia, mais um dia compartilhando esses conhecimentos, levando essas informações para algumas pessoas pode fazer a diferença na sua vida, assim como as pessoas que transmitiram o conhecimento fizeram diferença, fizeram ou seja, foi um tijolinho na construção da minha realizações. Espero que também eu possa estar contribuindo com vocês nessa construção, nesse aprendizado, porque a conquista nós não iremos conquistar de uma única vez, é passo a passo, e não é lá no fim das jornadas que nós iremos levantar o troféu da vida, nós iremos levantar a todos os momentos, nas pequenas conquistas, quando realizamos passo a passo, e aí nós conseguimos realizar. E hoje eu quero passar para vocês 10 aprendizados, ou seja, 10 lições que isso pode fazer a diferença na vida de algumas pessoas. E se fizer sentido para você, ótimo. Se não fizer, tá tudo bem. Se fizer e vocês entender que isso também pode contribuir com o aprendizado de algumas pessoas, compartilhe, porque conhecimento, quando é passado de uma mente para outra, vai se ramificando e nós iremos plantando essa semente do bem, essa semente da prosperidade, porque todos nós estamos plantando uma semente diariamente, seja a semente do bem ou do mal, mas nós estamos plantando. E aqui hoje eu quero passar todas essas informações, essas 10 lições. Primeira lição é como se tornar uma pessoa forte emocionalmente. Ou seja, tem pessoas que elas são desgovernadas, ou seja, não tem controle emocional, são pessoas que tudo que a gente fala, elas já reivindica no exato momento, sem refletir, ou seja, agindo por impulso. E isso traz uma série de transtornos. Todos os nós passamos por dificuldade, às vezes acordamos pela manhã, que Deus deu essa possibilidade, nós achamos que iremos ter um dia maravilhoso, porque tomamos o nosso café ali em família, saímos para as nossas atividades, seja o trabalho, seja outras atividades, ou seja para a área de lazer, e aí de repente o seu dia é estragado por, digamos assim, por uma fechada no trânsito, por alguém que atravessou a sua frente e você é descontrolado emocionalmente, age com aquele velho ditado com quatro pedras na mão, ou do outro lado também acontece. E se ambas as pessoas estiverem descontroladas emocionalmente, isso pode acarretar em uma tragédia e trazer diversos transtornos, não só para você, mas as pessoas que estão à sua volta, são suas famílias, seus amigos, enfim. Nós precisamos hoje estar alinhado e conhecer e entender quais são os momentos que nós podemos reivindicar. Ou seja, o seu silêncio é muito importante, a sua paz vale ouro, então se mantenha equilibrado. Para isso, exige técnica, exige conhecimento e exige uma série de mudança de hábitos. Se você hoje é uma pessoa que não tem esses controles, você precisa passar por um processo de uma reprogramação mental, analisar. Existem as técnicas para que você possa agir no momento apropriado. Não haja, antes de responder, você fique em silêncio. O seu silêncio vai refletir
qual é o momento ideal para que você possa colocar fertilizante ou não naquela sua planta que você plantou. Se você achar necessário, você realmente vai, de uma certa forma, conversar, que não por impulso, mas trazendo isso para resolver aquela situação, resolver aquele conflito de uma forma amigável, porque a nossa paz vale ouro, a nossa paz é muito mais importante do que a gente arrumar esse tipo de confusões, porque todos nós iremos passar por esses momentos, por essas dificuldades, e se a gente não se controlar, toda hora a gente está levando, ou seja, uma série de problemas e trazendo uma série de transtorno para tudo que está à nossa volta. Então, a partir do momento que você está se achando que está passando por um dia maravilhoso e o vento começa a girar o contrário, nós também precisamos refletir, entender essa realidade para que nós entendemos que nem todos os momentos nós podemos reagir. O silêncio é fundamental. A gente precisa passar pelo silêncio para que possa depois responder ou então seguir adiante, mas que deixe tudo resolvido naquele conflito. Aquela fechada, de repente, a pessoa estava passando pelo momento de dificuldade, ou se descuidou, ou está socorrendo alguém mais necessitado do que você. Então, deixe embora, não reivindique. Se for um caso que precisar conversar, tenha inteligência emocional, conte até seis, que é isso que vai mudar. Seis o quê? 6 segundos, a gente já consegue mudar totalmente a forma como nós iremos resolver. Mas aquelas pessoas que antes de você falar, ela já vem reivindicando, ela nem parou, nem deixou a adrenalina baixar, para que ela já venha respondendo. Isso são pessoas emocionalmente descontroladas, igual um carro sem direção. Então vamos ser forte emocional, existe técnica, existe paciência, exige você também fazer uma autoavaliação, uma retrospectiva de tudo isso, para que você possa alcançar essa paz, esse sossego, porque muitas pessoas acabam, de uma certa forma, trazendo descontrole para todas as pessoas à volta. Então, se a gente não fazer isso, não começar a se policiar, se corrigir, nós não iremos alcançar os nossos sucessos em nenhuma área da vida. E aqui, dentro do processo da inteligência emocional, dentro dessa realidade, é muito prejudicial, porque você está se intoxicando de substâncias tóxicas, ou seja, suicidando as suas células, que elas deveriam estar em paz, em amor, tranquilamente. Imagine assim quando você passou, dormiu aquela noite maravilhosa, acordou cedo ali, ou seja, com aquele banquete, aquele café maravilhoso, tudo ali em família, ou seja, saiu em paz. Mas, de repente, aconteceu o fato da forma na qual já narrei, e aí a gente perde o controle, porque nós não treinamos a nossa mentalidade para isso. Então, a partir de hoje, se você ainda é uma pessoa que sai respondendo aí por impulso, sem levar desaforo para casa, que nem muitas pessoas falam, que não leva desaforo para casa, é melhor você levar o desaforo para casa, ou seja, não é levar para casa, porque nós só vamos aceitar aquilo que nós queremos. Só existe duas situações. Se alguém vem para você com palavras, te dirigindo, com coisas que você não gosta ou não quer, só tem duas situações, ou você aceitar ou não aceitar. Se você aceitar isso, você vai ficar sofrendo, e para outra pessoa é isso que ela quer, colocar combustível na sua fogueira para queimar tudo aquilo que a gente coloca no fogo. De uma certa forma vai ter algumas alterações. Se você coloca madeira no fogo,
aquelas chamas vão aumentar ainda mais. Se você coloca uma pedra no fogo, logicamente que aquelas chamas não vão aumentar, mas a temperatura daquela pedra vai aquecer e vai, de uma certa forma, até explodir se for necessário passar, depende do tipo de calor, dessa transformação. Então, tudo que a gente alimenta, isso a tendência é crescer. Então, na verdade, é melhor a gente parar e refletir, porque isso está no seu controle. Porque só existe duas coisas: ou você tem controle sobre você, ou você não tem controle. Mas nós perdemos muito tempo tentando controlar algo que não está ao nosso alcance. Então você não vai conseguir controlar a emoção do outro. Você tem controle sobre suas emoções se você fazer um treinamento para que você possa se controlar. É todos os momentos que isso vai acontecer, nem sempre dependendo do seu controle. É por isso que tem pessoas que são mais controladas do que a outra, mas é porque isso acontece. Foi porque a pessoa já nasceu assim? Não, foi porque ela treinou. Ninguém veio ao mundo pronto. Ninguém nunca saiu do berço já pronto. Tudo é treinamento. Quando você olha para uma pessoa, que aquela pessoa tem paz, tem tranquilidade para conversar, ela passou por um treinamento. Você não quer saber do treinamento, porque isso exige dedicação, exige esforço, e você quer assistir o show, então tudo precisa passar pelo treinamento. Assim como uma pessoa passou por um estudo até chegar a um certo nível, para ter umas certas habilidades na comunicação, em ter a empatia, entender um ao outro, isso foi treinamento, hoje, amanhã e depois. Logicamente que tem pessoas que entendem isso o mais rápido possível, ou encontrou alguns mentores e orientou, e essa pessoa aceitou. E outras pessoas, as pessoas estão dizendo para ela o passo a passo, o caminho a seguir, e a pessoa acredita que aquilo não tem prestígio e leva a vida inteira martelando na mesma tecla, só lá adiante, quando já errou bastante vezes, é que consegue se refletir e consegue mudar de ideia e fazer aquilo que já deveria estar fazendo há anos. Mas, infelizmente, tem pessoas que também desafiam a natureza, nunca vai querer mudar, porque são avessas às mudanças. E está tudo certo, porque você está colhendo os frutos da semente que você plantou. É simples assim. Não coloca essa responsabilidade, essa culpa para outras pessoas. Fique com você e aí você faça uma avaliação e você vai entender através de todos esses processos. Então, entenda e reflita, não fique colocando essa culpa nas outras pessoas, entenda que essa realidade é sua, que a partir do momento que você se liberta, que você perdoa as outras pessoas, você vai ter muito mais leveza, você vai viver mais e melhor, pode ter certeza. Isso já aconteceu comigo, é experiência própria, com aprendizado, com conhecimentos e com experiência de vida, porque na vida são fases, nós iremos entendendo esse processo. Então, a segunda lição que eu quero falar para vocês é: que tipo de pessoas você é? Porque se você for uma pessoa que você realmente se diz não mudar, você vai continuar fazendo aquelas mesmas coisas e tendo os mesmos resultados. Se você age de outra forma, ou seja, não, a partir desse momento eu vou fazer uma transformação, seja física, seja mental, seja em qualquer área for, porque nós precisamos passar por mudança. O mundo está mudando, as coisas estão mudando. Hoje, nesse sistema tecnológico, né, nos últimos anos, nos últimos 50 anos, as coisas evoluíram extraordinariamente e muitas pessoas, principalmente as pessoas mais de idade, são avessas às mudanças, não querem aceitar aquela realidade. Quando alguém fala algumas coisas, elas ainda estão presas dentro das crenças limitantes, porque ela fala: eu sempre fiz assim, vou continuar fazendo.
Então, dessa forma, você vai continuar tendo os resultados que você tá tem. Agora, se você quer resultados diferentes, você precisa fazer algo diferente. É muita infantilidade de uma pessoa querer algo diferente, fazendo exatamente iguais. Quais os resultados? Às vezes tem pessoas que chegam para mim e falam: eu tenho 30 anos de empresa. Será que você tem 30 anos ou você tem um ano se transformando em 30 ciclos? Ou seja, nunca mudou nada, nunca recebeu uma promoção, nunca fez nada para prosperar e depois se diz não ter oportunidade. As oportunidades existem para quem está preparado, para quem vai em busca das realizações. Certa vez, dentro de uma empresa, tinha um funcionário há 30 anos trabalhando, ou seja, era um dos fundadores junto com o patrão, e aí ele nunca conseguiu crescer na vida, porque só fazia o feijão com arroz. Aí entrou outro funcionário, ali passou a experiência, ou seja, 90 dias, já foi promovido. Ele foi, esse funcionário antigo, que era muito amigo do patrão, ou seja, um dos fundadores junto com ele, foi falar para ele, falou: eu não estou entendendo, porque eu estou com 30 anos de empresa e eu até hoje não fui promovido. Ele parou, refletiu, ficou em silêncio. A melhor resposta é o silêncio. Pediu para ele e até uma quitanda do lado, na qual ele já sabia que lá não tinha laranja. Pediu para ele trazer uma dúzia de laranja para alimentar, ou seja, para a sobremesa dos funcionários ali na hora da refeição. Já estava próximo da hora do almoço, e aí ele foi. Quando ele voltou, chegou, falou: patrão, lá não tem laranja. Também foi a resposta curta e seca. Chamou o funcionário que tinha sido contratado e já estava sendo promovido e pediu para ele ir lá buscar a dúzia de laranja. Chegou lá, ele não tinha laranja, como já sabia, mas ele perguntou quais eram os preços das outras coisas, das mangas, da melancia, todas as outras coisas ele já trouxe os preços detalhados e as quantidades que lá na quitanda tinha. Ele foi e chamou outro funcionário que na qual tinha ido lá e tinha trazido a resposta seca que não tinha laranja, que tinha 30 anos de empresa, e falou: você está vendo porque fulano está sendo promovido? Porque tem atitude, tem ação, vai em busca das oportunidades. Eu peço para resolver um problema, ele traz, se ele não consegue resolver aquele problema, ele traz a solução. Tudo é assim, as oportunidades vão aparecer. Então, que pessoa é você? É uma pessoa que está sendo guiada pelos outros ou é você que está tomando conta da sua direção? Ou você simplesmente é um passageiro? Porque tem pessoas que são passageiras, ou seja, elas vão para onde os outros levam, são igual marionete, ou seja, não sabe tomar decisões da vida. Se você quer alcançar algo na sua vida, quer ser extraordinário, e não importa se é na área financeira, se é na parte educacional, você vai ter que deixar algumas coisas para trás, você vai ter que cortar o cordão umbilical e vai ter que seguir, vai ter que deixar muita gente para trás por algum período e vai ter que enfrentar desafio, porque as pessoas vão falar que você não é capaz, e uma voz interna dentro de você também vai se repetir por diversas, por centenas vezes, principalmente quando você fracassa. E se você fracassou e você deu ouvido para as pessoas que estão à sua volta e também para a sua voz interna, porque nós temos uma voz interna lá dentro que fala, que repete aquelas vozes, aqueles conselhos daquelas pessoas pessimistas que estão com você, falando: isso não é para você, eu não falei que isso não dá certo. Então, quem é você? Porque as oportunidades, elas estão a toda parte, mas se você é uma pessoa pessimista, provavelmente você não vai alcançar os objetivos que você almeja, porque não basta só ter vontade, se você não tem coragem, nada irá conquistar. Às vezes você e outra pessoa, ou seja, duas pessoas estão no mesmo ambiente,
na mesma janela, estão com a mesma visão, mas um vê ouro e outro vê lama. Só que o que, que acontece? Você, se vê só a lama, você não vai produzir, você não vai prosperar, porque ali dentro da lama, se você colocar a mão na massa, você vai encontrar o ouro. É essas oportunidades que aparecem para as pessoas otimistas, porque as oportunidades, elas vão vir disfarçadas de problemas. Nunca elas vão chegar para você aí escancaradamente que você achar que isso é uma coisa extraordinária. Isso, quando acontece na sua vida e na vida de qualquer um, é golpe. É uma coisa que você vai para baixo porque você acha que as coisas estão fáceis e você vai pegar esse atalho e você vai cair numa armadilha. Então, as coisas vão ser difíceis, vai doer, vai passar por dificuldade até você conseguir alcançar os seus resultados, alcançar aquilo que você deseja. Então, essa era a segunda lição, é quem é você, entenda essa realidade. Às vezes você precisa deixar algumas pessoas para trás para que você possa seguir adiante em busca de seus sonhos. Isso não é por arrogância, isso é pelo princípio da sabedoria, é pelo princípio da liberdade. Para na frente você ter a sua liberdade, conquistar o que você almeja na sua vida, porque se você ficar ali preso dentro daquele ciclo, dentro daquele quadrado, ouvindo aquelas pessoas, infelizmente você vai ser igual a elas, porque nós somos a média das 5 pessoas que nós na qual convivemos. E isso é contagioso. Se você fica do lado de pessoas que só reclamam, você também vai se tornar uma pessoa reclamanda, que começa a reclamar de tudo e coloca a culpa em tudo em menos você. E você é a única pessoa que é responsável por tudo que acontece na sua vida. Se você não acredita, dá uma olhada no espelho pela manhã e você vai ver quem é a pessoa que está te sabotando. Certa vez, dentro de uma empresa, entrou os funcionários, reclamava o tempo todo, de tudo que reclamava, que não produzia, porque o chefe não deixava, porque o patrão. Ou seja, era aquela reclamação. Um dia, o dono da empresa colocou um caixão na quadra de esporte e um aviso na portaria que as pessoas se dirigissem para a quadra de esporte, que a pessoa mais importante tinha falecido. E ao chegar lá na quadra de esporte, todas as filhas indianas olhava e se via, ou seja, lá naquele caixão só tinha um espelho e cada um se via, engolia seco e atravessava para o outro lado. Você entendeu que cada um de nós somos responsáveis por tudo o que acontece, então quem está impedindo o seu sucesso é você mesmo, porque você conta historinhas para você e seu cérebro, assim como o meu é preguiçoso, aceita aquelas histórias e você acaba sendo sabotado. Se sua mente é tão poderosa para te sabotar, porque você não usa o contrário para a prosperidade, mas para isso precisa de um treinamento. Mas quando você treina, sua mente fica afiada e você não consegue mais parar e as prosperidades começam a acontecer. Imagina você plantar em uma semente, cuida, você vai ter fruto da semente que você não tem, que você plantou. O seu vizinho não planta e fica olhando para a sua árvore toda cheia de fruto e vai dizer que você teve sorte. Sorte foi o encontro da preparação bem feita com a vontade de vencer. Quero falar da terceira lição, como você está cuidando das suas emoções. Ou seja, você é uma pessoa que tem controle de si mesmo ou você está deixando as suas emoções dominar você? Então, se nós não se dominar emocionalmente, e aí a gente conseguir alcançar os nossos resultados, a gente vai passar por várias dificuldades na vida. Então, os nossos controles, as nossas emoções é que não vai nos definir. Muitas pessoas
não tem a emoção, não tem o controle com os filhos, com as famílias, com as pessoas, não sabe lidar com essas pessoas e acaba, ao invés de crescer na vida, sendo uma pessoa que vai para baixo, porque as suas emoções estão bloqueadas, você é uma pessoa descontrolada, não tem um controle emocional, não estudou sobre o processo da inteligência emocional. Tem um livro muito bom do Daniel Goleman, que é sobre a inteligência emocional, onde fala dos 5 pilares da autoavaliação, o autoconhecimento, a empatia, as habilidades sociais e a autorrealizações. Nós precisamos passar por esses pilares e entender que nós precisamos entender que cada um de nós temos emoções diferentes um ao outro. Segundo os estudos, nós já passamos no planeta, já passou no planeta 120 bilhões de pessoas. E hoje viva tem em torno de 8 bilhões. E cada um de nós somos diferentes um ao outro. Mas nossas emoções, nós temos a capacidade de, através de estudo, de emoções, de nos controlar. É fácil? Não, mas a partir do momento de técnica, de conhecimento, de habilidade, nós acabamos tendo empatia e se controlando. Mas o problema é que nós queremos controlar as emoções de outra pessoa, a emoção do parceiro, dos filhos, e aí nós queremos trazer isso para o nosso controle. Nós não temos controle sobre outra pessoa. Às vezes, muitos pais e mães querem controlar os filhos. Ou seja, ali quando é pequeno, a gente precisa passar por um treinamento, orientando essas realizações e através de perguntas, conhecendo quais são um tipo do que eles querem, quais são as realizações, quais são os futuros, quais são os objetivos, o que essa criança, digamos assim, pensa, para que nós, depois disso, fazer um trabalho em conjunto para que nós possamos ajudar, porque nós, pais, precisamos ajudar os nossos filhos, porque eles ainda são crianças, não entendem muito bem as realizações, mas nós jamais podemos controlar essas emoções dele de uma forma, ou seja, bloquear. Vejo por aí, escuto muitos pais falando coisas para os filhos que estão bloqueando. E aí, quando passa aquilo, abraça, diz que ama, da boca para fora, mas a palavra já foi lançada, ou seja, uma palavra lançada é igual uma flecha, não tem marcha ré, o estrago já foi feito, então a gente tem que controlar, entender, parar e refletir. É todos os momentos? Não, tem horas que nós temos pavio curto, às vezes nos alteramos ali de uma certa forma, e se errou, pede desculpa, ou seja, se corrige ali e vamos entender, não está errando o tempo todo, mas também ter um pouco de consciência. Quando vem um filho falar com você, você pare, reflita, responda. Eu sei que até os 12 anos de idade, uma criança é o tempo todo perguntando. Eu tenho um filho de 8 anos de idade, eu o tempo todo fazendo pergunta, porque esse processo é um processo de aprendizado. E nós, pais, somos os primeiros professores dos nossos filhos. E se a gente delegar isso para as escolas, para terceiro, lá na frente pode ter diversos transtornos. Então, valorize os seus filhos, mas nós estamos muito ocupados, pensando em bem materiais, em bem recursos financeiros, e esquecemos de dar o maior valor que nós temos, que é a própria vida, que isso, dinheiro no mundo, não é capaz de comprar. Então, muitos pais estão deixando isso a desejar, fazendo, ou seja, criando os filhos, delegando para outras pessoas e aí transferindo essa responsabilidade, diz que a escola tem que fazer o processo da educação, e o processo da educação é feito por pai e mãe. A escola está lá para fazer a escolarização, mas os papéis estão invertidos, os pais não têm tempo, coloca nas escolas, muitas vezes em tempo integral, ou com outras pessoas de terceiro, que deixaram seus filhos em casa com outras pessoas para sair para
ganhar o seu dinheiro e, enfim, ou seja, trazendo uma série de transtorno com isso. Então, nós precisamos, de uma certa forma, nos controlar essas emoções, estar em um ambiente tranquilo, agradável, valorizar a sua família dentro desse processo emocional, porque se a gente não cuidar dessas emoções, do que nós mais amamos, que são a nossa família, os nossos filhos e as pessoas que estão próximas, mas a gente tem que ter muito cuidado também, não entregar tudo pronto. Muitos pais então estão entregando tudo pronto para os filhos, e aí os filhos crescem praticamente sem saber fazer nada, e aí lá na frente vai ter dificuldade, porque hoje, dentro do sistema tecnológico, eles são muito inteligentes, têm muitas informações, mas disciplina zero, ou seja, esse processo da disciplina é fundamental, porque quando nós passamos por isso aí, nós temos os nossos controles emocionais praticamente definidos e acabamos nos trazendo isso para a realidade. Então, precisamos ter os horários para os estudos, os horários para estudar, para dormir, ou seja, treinar o seu cérebro, a sua mente, para ela ter aqueles hábitos, porque isso é um sistema biológico para que não possa ser interrompido por algumas migalhas da vida. A quarta lição que eu quero passar para vocês é como está a sua vida, como está a sua mente, como a sua mente está funcionando. Você é uma pessoa que pensa positivo, que pensa negativo? Quais as suas ações, quais os seus objetivos? Você tem uma mentalidade próspera ou você está ali realmente, digamos assim, levando igual folha seca, quando são dispersas da árvore, o vento leva para qualquer lugar. Porque quem controla a sua mente tem total controle sobre você. Então, a sua mentalidade precisa estar alimentada com palavras maravilhosas, ou seja, sempre no ego do positivo. Eu sou uma pessoa incrível, eu sou uma pessoa inabalável, nada vai tirar o meu foco. Esse treinamento é nós que temos que fazer. Se você é uma pessoa que todas as outras pessoas controlam você, tudo que aquelas outras pessoas fala, você faz, você é uma pessoa descontrolado mentalmente. Então, a gente precisa controlar essa mente. Eu sei que é difícil, às vezes, aprender a falar não, mas porque tem muitas pessoas que ela não sabe, ainda não aprendeu, ou não tem coragem de falar não, e isso vem trazendo uma série de transtornos para essas pessoas, principalmente lá na frente. Lá na frente, essas pessoas vão ter muita dificuldade porque ela está colocando muita expectativa na vida de outras pessoas e as outras pessoas não vão recontribuir na qual ela está fazendo, porque ela é a pessoa que só faz tudo. Certa vez tinha um burrinho lá na floresta que não sabia dizer não, carregava, ou seja, o peso daqueles outros animais, todos aqueles outros animais, aquele burrinho estava lá para servir. Certo dia chegou uma coruja, falou para ele: Meu amigo, você está se acabando. Não faça isso, aprenda a dizer não. Não está vendo o seu estado, você não está aguentando, as suas forças estão se acabando. Então, nesse dia, ela parou e ficou refletindo ali, ou seja, aquele burrinho. No dia seguinte, chegou o coelho ali desesperado para ele ajudar a buscar uma cenoura para os filhos. E aí ele parou, pensou e falou assim: Olha, hoje eu estou ocupado, estou cuidando de mim. Você pode ir lá e pegar a sua cenoura, você é rápido. Ele foi, ficou assim paralisado, porque nunca tinha ouvido não daquele animal. Aí ele foi lá rapidamente, pegou as cenouras, veio. No dia seguinte chegou a foca pedindo para aquele burrinho ajudar os filhotes dela a aprender a nadar. Falou: minha amiga, você nada muito bem, você pode ajudar os seus filhos, eles vão sentir melhor do que eu. Ela foi lá e ensinou. E aí depois chegou lá os outros animais para pedir para aquele burrinho fazer uma ponte, uma travessia de um rio. Aí ele falou: já que é para o bem de todos, vamos juntos, todos nós vamos fazer. Ou seja, cada um deles foram lá, pegaram ali uma peça de madeira, alguma coisa, fizeram uma ponte linda, maravilhosa. Ou seja, todos contribuíram. Se é para o bem de todos, todos precisam fazer. Mas eu sempre falo: quando tem alguém fazendo, ninguém vai fazer. Enquanto alguém está lá fazendo,
a outras pessoas estão igual sanguessuga, se aproveitando dessa fragilidade, dessa bondade. Então, aprenda a dizer não, faça o que realmente é importante para você. Logicamente que tem pessoas que vai ficar chateada, mas essas pessoas, de qualquer forma, vai ficar chateada. É melhor ficar agora, enquanto você tem energia para cuidar de você, do que lá na frente, quando você não tiver energia, e você decepcionar, porque mais cedo ou mais tarde você vai se decepcionar. Sempre falo alguma coisa que aprendi antes, depois de muitas assim, de vários prejuízos, alguma coisa, que quando você empresta alguma coisa, principalmente dinheiro, você perde o dinheiro e a amizade, porque depois a pessoa não vai ter condições de pagar e aí também ela vai se afastar de você, é simples assim. Isso acontece em quase 100% das coisas. Imagina, faça uma avaliação se já aconteceu com você. Eu estou falando isso por experiência própria. Várias pessoas lá no passado eu ajudava fazendo isso e depois as pessoas, além de não pagar, ia se afastando aos poucos. Então, presta atenção, tenha cuidado com as pessoas. Não estou dizendo aqui para não ajudar, mas tem que selecionar quem são essas pessoas que na qual você pode passar essas contribuições. Então, cuide da sua mente, ou seja, como que ela está, se ela está recebendo um alimento saudável, porque tem pessoas que estão alimentando a mente com qualquer palavra, com qualquer coisa aí que está intoxicando ainda mais a sua mente, porque as palavras têm poder, as palavras ela acaba trazendo um eco para a nossa vida que traz um diversos transtornos. A sexta lição que eu quero falar para vocês é sobre como está a sua vida financeira. Você é uma pessoa que tem controle financeiro das suas finanças, das suas coisas, porque nada adianta você trabalhar diariamente e você não ter um controle financeiro. Ou seja, porque tudo aquilo que você pega, que você gasta, ou seja, compra aquilo que não precisa, com o dinheiro que não tem para agradar talvez as pessoas que não gostam de você, ou seja, um inimigo seu, porque se você compra uma roupa, se você compra um carro, se você compra uma casa, na sua visão é para agradar outras pessoas, não é para servir você. Na grande maioria, as pessoas fazem essas coisas para agradar outras pessoas. Porque, imagina, a pessoa tem um carro, você está lá andando a pé, ou a pessoa comprou um carro, você vai lá, se endívida para comprar um carro, para poder mostrar para aquelas pessoas que você também pode, mas se aquela outra pessoa comprou, é porque ela tinha as necessidades dela, precisava, ou às vezes também já foi para alimentar um eco dela, já vai se endividada e vai seguindo esse fluxo. Então, a gente precisa ter esse controle financeiro, ou seja, quanto tempo você consegue ficar a partir do momento que você, por exemplo, sai de uma empresa, ou seja, você fica desempregado. Você consegue ficar 6 meses, consegue ficar um ano, ou consegue um mês, ou você já está devendo o próximo mês, ou seja, você já comprou fiado, já fez dívida para os próximos 10 meses. Então, se você é uma pessoa que você já deve, você não tem controle financeiro sobre você, porque as pessoas vão explorar da sua fragilidade, porque eles sabem que você está endividado e eles vão explorar, eles não vão ficar ali com você, ou seja, humilhar. É igualmente o que o nosso governo faz. Ele, de uma certa forma, criaram os digamos, os créditos, ou seja, o crediário para as pessoas e a população tão endividada. Se você fazer uma pesquisa, foi um dos últimos análises que eu fiz, nossa população estava em torno de 70% endividada. Ou seja, você estando endividado, você vai ter que trabalhar no serviço que você não gosta, fazer o que você não gosta e estar do lado de pessoas que você não gosta também. Por quê? Porque essas pessoas sabem que você não pode ir em busca de outros lares, você está preso de uma certa forma. Então, nós precisamos hoje ter esse controle financeiro. Não é quanto você ganha,
é como você ganha e como você gasta. Tem pessoas que ganham R$ 1.000 e têm controle financeiro. Aí você fala, mas só isso? Tem pessoas que ganham salário mínimo e têm controle financeiro. Tem outras que ganham 10 mil, ganham 10 salários mínimos e não tem controle. Por quê? Ganha 10 salário mínimo, mas gasta 11. Tem pessoas que ganham um salário mínimo e só gasta metade. Ou seja, é como você agrega. Agora, cada padrão de vida é uma coisa, é porque as pessoas querem medir a regra, o seu sucesso, com a regra de outras pessoas. E a partir do momento que você faz isso, você perde o seu controle, não só financeiro, emocionalmente, em todas as áreas da vida. Porque nós queremos se acompanhar a outros. E veja bem, você tem um filho e ele vai na casa do amiguinho dele lá e chega lá e ele tem um brinquedo extraordinário. Os pais dele teve condições de comprar. E aí ele chega na sua casa e faz você comprar. Como você é um pai que se diz bom, aí o que que acontece? Você vai lá e faz. Mas hoje nós temos que ser um pai extraordinário. Está aqui no livro de Augusto Cury. Tem que ser um pai extraordinário. Não um pai bom, não é necessário mais. Isso não resolve. O pai bom é aquilo que dá tudo para os filhos. Então, se é um pai extraordinário, ele faz o que? Ele dá além daquilo que é necessário. Ou seja, ele dá o seu ser, ele ensina a regra da vida, ele ensina os seus filhos a fracassar. Está lá dentro do livro de Augusto Cury. Não estou fazendo propaganda, mas foi um livro que realmente mudou a forma como eu vejo e como eu educo a meu filho. Ou seja, ensinando a regra da vida, ensinando como que as coisas podem acontecer. Certa vez eu estava dentro de uma loja, meu filho tinha 2 anos, e ele queria lá um brinquedo, ou seja, um sopra-bolha, custava R$ 1 à época. E aí eu não dei, ele saiu da loja chorando, as vendedoras lá querendo vender, lógico, é o trabalho delas. Passou uma senhora na rua, até com um tom de deboche, falou que o meu filho queria um brinquedo e não podia dar. Eu respondi para ela, não com arrogância, mas com o princípio da sabedoria. Esperei ali baixar as emoções, controlar emocionalmente. Falei para ela, de minha senhora, o brinquedo que ele quer custa apenas R$ 1. Eu posso dar quantos brinquedos for de R$ 1, mas ele ainda não sabe diferenciar R$ 1 de 1 milhão. Eu tenho que educar. E outra, lá em casa já tem. Lá ele já tem. Eu não posso ficar alimentando o eco de uma pessoa. Então, eu tenho que sair na rua com ele para ensinar. Isso é um processo educacional. Para uns, isso é uma tragédia. Para outros, é educação. Assim como aquela girafa estava lá no zoológico para se dar sua cria, ou seja, produzir o seu filhote. Aí, quando nasceu aquele filhote, aquelas pessoas ali olhando, o filhote começou, não sei se você já viram, com aquelas pernas, ou seja, aquelas patas longas, e aí, quando ele se levantou todo o tropo ali, a girafa foi, a mãe, derrubou novamente. Fez isso por umas 3 vezes. Os pessoal ficaram desesperados ali, achando que a mãe estava sacrificando, ia matar aquele filhote. Aí chegou lá um biólogo e falou, pessoal, é da natureza da girafa, é da natureza da mãe treinar o seu filho. Ou seja, ela está fazendo isso para que o filho comece a se levantar o mais rápido, fortaleça as suas patas, porque se chegar um predador, ele está apto a correr, a se defender. Então, cada natureza tem o seu objetivo. No momento, pareceu até uma forma de crueldade, mas você vê que com o tempo, quando as pessoas falam, você vai entender que isso aqui é um treinamento. Assim nós temos que treinar os nossos filhos. Às vezes é com castigo, não, é ensinando a realizações, porque nós vamos se frustrar. Aqui não é paraíso, aqui é planeta Terra. Vai ter momentos bons e momentos não bons assim. E as pessoas que entenderem isso, que entenderem o recado do Pai, vai ter prosperidade. Agora, aquelas pessoas que receber tudo pronto, na hora que precisar fazer, não sabe. Ou seja, não vai ter condições de botar
a mão na massa e realizar. É assim quando você conquista os seus objetivos, passando degrau por degrau, se precisar voltar, você sabe por onde passou. Ou seja, mas tem pessoas que procuram atalho e aí, quando está lá em cima, que quando cai não se levanta. Ou seja, não tem resiliência. Então, nós precisamos hoje entender toda essa realidade. A sexta lição que eu quero passar para vocês é: você tem o hábito da reclamação? Muitas pessoas, infelizmente, têm o hábito da reclamação. Só vive reclamando. Tudo que faz é para reclamar, tudo que faz a culpa é do outro. Ela não assume nada ao seu favor. Ou seja, ela sempre é uma pessoa extraordinária, mas nada faz. Ou seja, essas pessoas, além de ela estar se intoxicando, está intoxicando aquelas pessoas dos que estão ao seu lado. Igualmente, você está em um ambiente fechado e você não é uma pessoa fumante, mas você está do lado de pessoas que fumam. Você, de uma certa forma, direto ou indiretamente, também está se intoxicando com aquelas substâncias tóxicas. Assim são as pessoas que reclamam. Se você ficar ao lado dessas pessoas, mais cedo ou mais tarde, mesmo inconscientemente, porque o nosso cérebro ele vai aprendendo por simulação, ele vai aprendendo por observação e por repetição. Lógico que você, com pouco tempo, está sendo uma pessoa que reclama. Vamos só citar um exemplo. Você é do Nordeste, aí você vai lá para São Paulo, vai lá para o Sul e você vai conviver com aquelas pessoas de lá. Quando passa um determinado tempo, você volta para o seu Nordeste, para a sua terra natal. Aí, quando você volta com aquela fala diferente. Foi porque você quis mudar? Não, foi porque as pessoas na quais você estava, de tanto ouvir, você começou também a copiar, a falar aquilo no impulso, automaticamente. As pessoas que estão aí, que ficaram, chegam e falam que você está mentida, porque você começou a falar diferente, você mudou. Mas entenda, você tinha ido para um outro ambiente. Nosso país é regionalizado. Nós temos aí 5 regiões e cada uma das regiões fala de uma forma diferente. Você vai lá no sul, as pessoas têm um sotaque diferente. São Paulo tem outro sotaque diferente, entendeu? Sotaque diferente. Então isso vai acontecendo. E aí, às vezes, isso vai acontecendo. E aí as pessoas falam que você está mentindo, que você falou isso, que você fala aquilo, que você quer ser melhor do que as pessoas. E aí você fique tranquilo, continue fazendo aquilo que tá bom para você. É um dos pecados capitais a gente querer ficar seguindo, preocupado com a vida dos outros, preocupado com o que as outras pessoas falam. Segue o seu caminho. Deus te deu um propósito, então siga a sua estrada. Siga esse caminho que você vai conseguir ter sua felicidade. Então, eu quero entrar aqui hoje falar para vocês da sétima lição, que é: você fica buscando validação, ou seja, buscando aprovação lá fora de outras pessoas. É esse da agora essa lição. A sétima lição vai trazer um aprendizado muito grande para as pessoas que ficam buscando essas aprovações. Tem pessoas que ficam buscando aprovação em tudo, não faz nada sem pedir uma opinião. São pessoas que estão descontroladas, não têm controle sobre a sua vida, sobre as suas ações. Aí tudo que faz tem que buscar a aprovação de outras pessoas. E aí nem todas as pessoas vão aprovar. Muitas delas falam para você que está ok, mas só por falar da boca para fora, para você ficar assim, não ficar chateado. Mas na visão dela não tá. Mas então, já que você não vai buscar aprovação, faça do seu jeito. Nós viemos ao mundo mandado por Deus para nós seguir o nosso propósito. Então, siga os seus passos, continue plantando as suas sementes, semeando em terra fértil, em terra produtiva. Se as pessoas falar, der opiniões, tanto positiva quanto negativa, faça de conta que está tudo certo e segue adiante. Mas às vezes você vai lá na loja, compra uma roupa
chega em casa, veste a roupa linda e maravilhosa na qual você comprou para você. Lá fora tem aquelas pessoas fofoqueiras, aquelas pessoas que estão ali só para observar e falar da vida dos outros. Olha para aquela sua roupa e fala: "Ah, essa roupa não prestou, tá feia. Olha, essa roupa aqui não tá legal para você." Você automaticamente volta para casa, triste, chateada, porque aceitou aquela informação, tira aquela roupa, joga lá no canto, nem você mais tem coragem de olhar para ela. E aí as pessoas ficam alimentando esse ego. Todas as outras vezes que você vestir uma roupa, elas vão falar para você. Nesse momento, respire fundo, conta ali até 5 ou até 10 e pare e fala para elas: "Olha, eu comprei, foi para mim, então estou muito feliz." Lógico que vai ser um espanto para aquelas pessoas, principalmente se você é uma pessoa que você nunca falou isso. Mas a partir de hoje que você entendeu isso, você fala, elas nunca mais vão ter a coragem de querer colocar você para baixo. E se for colocar, você já esteja preparada, já esteja ali com as suas ferramentas apropriadas para cortar, ou seja, já esteja com a tesoura na mão para dizer: olha, eu cortei o meu cabelo nesse tamanho porque eu me sinto bem assim. Se você não sente bem do seu jeito, você faça da sua forma e está tudo certo. Mas nós alimentamos esse ego, ficamos com aquela mensagem na cabeça por um bom tempo, até perdemos várias noites ali com aquilo na mente. Eu mesmo já vi pessoas voltar para casa e tirar roupa porque aquelas pessoas estavam zoando com ela, dizendo que aquela roupa não estava apropriada para aquele local. Tá, tudo certo. Você não vai pegar, não vai de terno e gravata para uma praia. Mas se você for, também é problema seu. Você não se sente bem? Então, tranquilo. Então, a gente tem que estudar o nosso ambiente e ver o ambiente que está adequado ou não. Não sair por aí também, de qualquer forma, cada vestimenta, cada comportamento no seu devido lugar. Mas dentro das conformidades, é você que tem que cuidar do seu jeito e o resto está tudo certo. Oitava, como está a sua vida? Está controlada ou está descontrolada? Como que você está controlando a sua vida? Porque tem pessoas que estão totalmente descontroladas, estão igual um carro sem direção. As pessoas fazem o que querem, entra na sua casa, ou seja, bagunça, deixa a bagunça e vai embora, a chave está na mão dela, ela faz o que você quer. Ou seja, cuidado, quem controla a sua mente, controla você. Então, a gente tem que ter controles da nossa vida. Se a nossa vida está desgovernada, tudo que nós vamos fazer não tem controle. E lá na frente, as pessoas que a gente colocava todas as expectativas, achava que aquelas pessoas iam estar do nosso lado, aquelas pessoas, uma a uma, vão sair fora. Porque ninguém agrada a ninguém. A pessoa só agrada aquilo que você tem algo a oferecer. Quando você não tiver algo a oferecer, as pessoas vão saindo fora. Experimenta, você faz um banquete na sua casa, todas as pessoas estão lá, a mesa está farta, tem comida à mesa, está tudo ali. Mas vá lá, aos poucos você vai tirando, aos poucos você vai deixando só os afazeres, só prato para limpar, casa para limpar, ou seja, o jardim para podar as plantas, a grama para cortar. Não vai chegar ninguém. Agora, quando você chega, que a casa está arrumada, que a geladeira está cheia de comidas e de bebidas, ou seja, tem um banquete, todas as pessoas vão estar ali do seu lado, ou seja, dizendo que você é a melhor pessoa do mundo. Mas basta você cortar, elas não vão mais te admirar. Então, nós precisamos hoje ter o controle da nossa vida.
O controle tem que estar na sua mão. Não entregue o código para outras pessoas, porque a partir do momento que você entregar o código, elas vão fazer o que elas quiserem. Imagina se você entrega seu cartão e sua senha do banco. Você acha que as pessoas vão lá só olhar a sua conta? Elas vão deitar e rolar, elas vão transferir todos os recursos que vocês têm para a conta dela e depois quem vai sair no prejuízo é você. Então, esses processos, são essas lições. A nona lição, como você. Nossa, eu quis espirrar agora. Como você. Seja você mesmo. Quinta lição, seja você mesmo. Se você for uma máscara, se você for uma pessoa que você não tem, ou seja, quer agradar de uma certa forma todas aquelas pessoas usando uma máscara, não sendo você mesmo, lá na frente as coisas vão ser diferentes e você vai ter uma série de transtornos. Porque você está querendo ser aquilo que você não é. Então, nós temos que calçar o nosso sapato de acordo com o nosso pé. Às vezes tem pessoas que calçam o sapato apertado para impressionar outras pessoas, mas é você que está sentindo a dor, é você que está passando aquele aperto, é você que está passando as suas dificuldades, mas para impressionar, você não está sendo você. E lá na frente você vai ter muitas dificuldades. Tanto é que muitas pessoas entram em dívidas, entram em depressão, ou até tira a própria vida. Por quê? Porque, de uma certa forma, ele alimentou um eco na vida dele, achando que ele poderia, ou seja, usufruir daquilo que ele ainda não tem. Nós podemos alcançar algo extraordinário na nossa vida, mas desde o momento que nós iremos em busca de nossas realizações, plantando a nossa semente para cuidar de nossos frutos. Vai ser fácil? Não. Vai ter muitas dores, muitas dificuldades, bastante, porque na vida da gente, a gente vai passar por várias situações. Mas é isso que vem acontecendo. E a décima lição que eu quero falar para vocês é: pare de correr atrás das pessoas. Você é daquele tipo de pessoa que fica correndo atrás das outras pessoas para buscar validação, buscar aprovação. Tudo o que você vai fazer, você conta para outras pessoas. Ou seja, isso traz um diverso transtorno na sua vida. A partir do momento que nós vamos correr atrás das outras pessoas, você está deixando de cuidar de você. Então, qual é a pessoa mais importante? É você mesmo. Então, é você que tem que cuidar de você. Então, não adianta você querer cuidar de algo que não está ao seu controle. Você não tem controle pela vida das outras pessoas. Você acha que tem. Por exemplo, você acha que você consegue controlar as pessoas que estão ao seu lado, seus familiares, seu esposo, sua esposa, seus filhos, você não tem controle. O problema é que nós queremos controlar aquilo que às vezes nós não conseguimos e queremos. E o que é para a gente controlar, nós não controlamos. Ou seja, a gente não consegue controlar o vento, ou seja, a gente não consegue controlar uma tempestade. Então a gente tem que parar e refletir e entender que a gente tem que ser forte, ter raízes profundas para suportar essas tempestades, essas adversidades, porque tudo vai passar. Vai chegar o momento que vai ter as tempestades da vida, mas se a gente está preparado, se preparou para essas adversidades, a gente vai passar essas ondas. Vai ser fácil? Não, mas pode ter certeza, acreditando em Deus, que tudo vai dar certo. Mas tem pessoas que realmente não tem, fica esperando essas tempestades encostado em outras pessoas, tipo aquelas ervas de passarinho, ou seja, se encosta naquele outro vegetal e fica ali sugando as suas seivas, até que aquele outro vegetal não suporte, ou seja, aos poucos dois vão morrendo junto.
no objetivo de primeiro impacto, não é que aquela vegetal ele quer tirar a vida daquele outro, porque se o outro morre, os dois morrem junto. Mas aos poucos, ele tirando tanto tirar seivas, vai adoecendo. Ou seja, imagina, a gente está com certos problemas com um vírus, uma bactéria, ou seja, um intruso dentro de nós, e aos poucos esse intruso vai tirando todas as nossas energias, e aos poucos iremos enfraquecendo. Igualmente aquele vegetal que era forte, mas através do momento que tem outro ali sugando aquelas seivas, trazendo tudo aquilo ali, vai acabar de uma certa forma pressionando e a pessoa de uma certa forma, ou seja, aquele vegetal morrendo. Então, pessoal, nesse vídeo eu queria passar essas 10 aprendizados. O vídeo já se estendeu aí por mais ou menos 1 hora e aí fica muito longo, ou seja, estarei passando para vocês outros conhecimentos. Venho diariamente gravando esses vídeos, de uma certa forma motivacional, trazendo esses conhecimentos, esses aprendizados, que é para possamos mudar. Se isso faz sentido na sua vida, está tudo bem. Se não faz, está tudo ótimo. Ninguém é obrigado a mudar, mas quando você resolve fazer uma transformação, você vai vendo que as coisas vão esclarecendo na sua mente, tudo vai refletindo. Então isso é muito importante, espero que foi fundamental. Se foi importante, você compartilhe com alguém, passe um pouco desses conhecimentos, porque conhecimento só tem validade quando é passado de uma mente para outra. Então aqui eu quero te agradecer a Deus por ter dado essa oportunidade de mais um dia estar gravando esse vídeo para vocês e dizer que fique com Deus e Deus abençoe e até o próximo vídeo.